Só os irmãos que a paz do Senhor Jesus. O sol da igreja que vai morar no céu com a paz do Senhor Jesus. Amém! Salmo 122 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 22 diz: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Eu gosto muito de recitar esse salmo porque eu me inspiro muito em Davi, e mesmo ainda não tendo templo, mesmo ainda não tendo parede para dizer igreja, ele se alegrava em estar na presença do Senhor. Então nessa noite, mesmo nós passando luta, passando dificuldade, nós vamos se alegrar, porque nós estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Deus, ele já se faz presente no nosso meio. Eu quero pedir à igreja que abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. Confesso para os irmãos, vou ser bem breve. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Hoje nós estamos no culto da comunhão. Glória a Deus. É um dos melhores cultos que nós poderíamos estar. É no culto da comunhão. Culto esse que mais uma vez nós tiramos para se relacionar com Cristo, Aleluia. para relembrar de algumas coisas que aconteceram, trazer à memória que Cristo morreu na cruz pela minha vida. E se eu estou de pé hoje, é porque no capítulo 13, Deus ele vai nos dar, ele deu algumas orientações para João, diferente das orientações que ele deu para Mateus, que ele deu para Lucas e que ele deu para Marcos. A Bíblia ela é composta de 4 evangelhos, e às vezes nós vai se deparar com algumas informações nos 4. Cada discípulo vai ter uma visão e um modo de contar a história que aconteceu, mas tudo com o mesmo objetivo, tudo com o mesmo foco. Só que o livro de João, no capítulo 13, ele é um pouco exclusivo, e isso vai falar muito comigo aqui nessa noite. Livro de João, capítulo 13, versículo 1. Quem puder colocar sobre os teus pés, reverência à palavra do Senhor nessa noite. Quem tiver criança não tem problema, porque Deus ele está nessa casa. João 13, versículo 1 diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. E terminado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai entregará todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, colocou do lado das suas vestes, tomando-se uma toalha e cingiu. E depois ele pôs água numa bacia e começou a lavar os pés do discípulo e a limpá-lo com a toalha a qual ele cingia. Aproximou-se então Simão, Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus respondeu e disse: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois tu saberás. E disse que Pedro: tu nunca lavarás os meus pés. E respondeu Jesus: se eu não lavar-os, tu não tem parte comigo.
E disse Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus disse: aquele que lavou não necessita de lavar, senão os seus pés, porque no mar está todo limpo, e vós está limpo, mas não todos, porque ele sabia que havia de trair. Por isso disse-lhe: nem todos está limpo. Assim, após ter lavado os seus pés, tomou as suas vestes, sentou outra vez e lhe disse: entendeu o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, dizei, por que eu sou? Sim, então o Senhor e mestre vos lavou o pé, vós também deveis lavar o pé uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façai vós também. E na verdade eu vos digo, o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. E saber essas coisas felizes são os que praticam. Pode sentar-se. Eu quis ler o texto um pouquinho adiante, porque aqui nós estamos diante de uma palavra. João ele vai contar que um dia antes de Jesus partir, ali na Santa Ceia, todos aqui conhecemos a história da Santa Ceia. Algumas casas antigas tem sempre um quadro ali com Jesus ali na mesa com seu discípulo. Eu gosto muito desse quadro quando chego para as casas, isso me traz muita memória à minha casa. Sendo que eu não quero ministrar nessa noite só sobre a Santa Ceia, porque é uma palavra introdutória, ainda vai vir, o bolo está chegando aí, isso aqui é só uma cerejinha, só para molhar os lábios. Jesus participa da ceia, e era de costume, ali, todas as casas, ali no judeu, quem chegasse nas casas, lavasse os pés, antes de sentar, antes de entrar, sempre tinha ali um serviçal para fazer isso. Conhecendo alguns historiadores, eles vão falar que se contratava as pessoas de fora para lavar os pés, porque nem os próprios judeus eles gostavam de lavar os pés, porque achava uma função muito ruim, achava um ato de humilhação, pastor. Então eles chamavam gentios, pessoas, outros povos, contratavam para ele lavar os pés, não sei, ele sai. Só que na Santa Ceia talvez ocorreu um erro, porque todo mundo entrou, comeu, sentou na mesa e ninguém lavou o pé. Isso vai mexer muito comigo, porque tinha várias coisas para se fazer na Santa Ceia. Alguém preparou o pão, alguém pegou o vinho, montou a mesa. Só que alguém se esqueceu de se limpar. E o próprio Jesus ele vai falar que precisava lavar os pés, porque ele conhecia que no meio dos discípulos alguém iria os trair. Só que João, no capítulo 13, no versículo 1, antes de tudo ele vai dizer que Jesus os amou até o fim. Ué, mas eles não estão sujos? Mas os pés não estão sujos? Mas Jesus nos amou até o fim. Jesus nos ama, independente de como nós estamos, independente da estrada que nós percorremos e os pés que nós sujamos no meio do caminho. Jesus nessa noite vai lavar os pés de algumas pessoas aqui. Eu sou a primeira delas, estou aqui em cima. Porque eu olho você por fora, você me olha por fora, mas Deus ele conhece a tua trajetória. Estamos na mesa com Jesus, mas os
encontra ali que alguém vai trair, todos estão cientes, e daqui a pouquinho começa, evangelista Paulo André, uma discussão de quem seria o maior. Não, quem vai substituir é você não, sou eu. Começa aquela discussão. Só que João, ele vai contar que Jesus, ele pega a sua bacia, enche, pega a sua toalha, ele tira suas vestes para não molhar, para não sujar, porque a veste de Jesus está limpa, vai colocar a toalha, vai cingir a toalha e vai começar a lavar os pés do discípulo. E Jesus não fala nada, ninguém também fala nada, ele começa a lavar os pés. Eu creio que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas quando chega na vez de Pedro ele vai falar: não, mestre, o senhor não vai lavar os meus pés, porque eu não sou digno nem de amarrar a sandália nos teus pés. Era tanta humilhação lavar os pés, que Pedro, ele se sentiu humilhado, porque Jesus lavava os seus pés, porque ele achava que Jesus não era, que ele não era digno de Jesus lavar os pés dele. Então ele fala com Jesus, Jesus vai repreender dele e fala assim: ó, se eu não vos lavar os pés, você não tem parte comigo. Diácono Silva, eu não estou entendendo ainda qual é a aplicação desse texto. Lavar os pés significa tirar a sujeira, e era muita sujeira. E quem não consegue ou não permite que Jesus lave os seus pés, não tem parte com ele. Se eu já venho na igreja, eu venho na quinta, eu venho no domingo, eu não venho na quinta, eu venho no domingo, mas os meus pés estão sujos, e eu não sou digno de estar aqui. Mas quem disse para você que você não é digno? Quem é a pessoa para julgar, eu ou você, que nós não merecemos estar aqui nessa noite? Aqui é o lugar de se lavar os pés. Aqui é o lugar de se limpar. E Jesus, ele vai limpar. Ele vai limpar os pés de Pedro. E Pedro ainda vai ser um pouco abusado. Não, Jesus, na minha cabeça e meu corpo também. Jesus vai repreender e falou assim: não, vocês já estão limpos, vocês já se lavaram. Só que eu vou resumir. Jesus acabou de lavar os pés do discípulo. E Jesus chega para ele e faz a pergunta: vocês entendem por que eu fiz isso? Você entende por que eu lavei os pés? Todo mundo ainda está se perguntando. É porque estava sujo. Amar e servir é a frase que eu finalizo a minha introdução. Amar e servir. Só lava os pés quem ama. E para servir, você tem que amar. Para servir, você tem que amar, porque só amando alguém. No capítulo 1 ele diz: eu amei até o fim. Só quem lava, só quem mete a mão na sujeira, só quem entra e lava, tira o nosso pecado, é porque nos ama. E Jesus, nessa noite, ele deixou um grande exemplo aqui, pastor Luiz, dizendo: ó, eu fiz ser um mestre, mas eu não sou maior que o servo, porque ele se colocou no lugar de servo, para que eu e você hoje estivéssemos aqui para lavar os pés um dos outros. Ó, é um dos outros. Glória a Deus. Mas como que eu vou lavar o pé do meu irmão se eu não amo ele? Eu tenho que amar o meu irmão para me lavar os pés dele. Isso é uma simbologia que nós devemos servir os nossos irmãos. Mas servir como? É com amor, é amando. E nessa noite, Deus, ele vai lavar os meus pés, para que eu possa lavar o pé de vocês. Deus, ele vai lavar os seus pés, para que você possa lavar os meus. Glória a Deus, aleluia, verdade.
Esse ato é um exemplo, como o próprio Jesus disse, para que nós venhamos todos os dias se lembrar que não é só os pés dos irmãos que está sujo, é o meu também. E ao invés de eu olhar para o pé do irmão e dizer que ele está sujo, é eu pegar a bacia, pastor André, lá e falar assim: vem cá, eu vou lavar os seus pés. Não, porque é muito fácil eu olhar para o pé dos outros e falar assim: está sujo. O difícil é eu querer me humilhar e pegar a bacia, a toalha e aí lavar os teus pés. Simbolicamente, isso significa chorar com os que choram, irmão, se alegrar com os que se alegram. Nessa noite, eu agradeço a minha oportunidade. Foi só uma cerejinha no bolo. O pastor Luiz está vindo aí com uma palavra do céu. Eu agradeço em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.